Tá? Bom dia aí a todos. Já comecei a gravar, tá? Conforme vocês falaram. Eu acredito que vocês estão me escutando bem, né? Eu não. E agora, tá muito baixo o áudio? Nayara tá me escutando bem? Lívia, Felícia, a Kate disse que o áudio tá baixo. A Mayara disse que está escutando bem. Felícia, Lívia, verifica então, Katiane, vê se não é teu microfone. Isso, ou teu celular, exatamente. Quando for assim, é bom tu usar um fone, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, tá gravando, mas a gente já vai começar. Eu vou entrar aqui na reunião. Eu mesmo peço para participar. Vocês vão ver a Margarete aí na sala 3 vezes. Estão me escutando? Me escutando? Me escutando? Me escutando? Me escutando? Aqui tá dando microfonia. E aí? Não, aqui tá tudo bem, né? Só o slide realmente que tá pequeno. Mas aí agora eu vou aumentar, tá bom? Só um instantinho, né? Porque vai já aumentar. Na internet ela sempre demora mais. Só um instante, gente. Tem gente pedindo aqui para entrar. É a Tarsila. Peraí, mais uma vez, eu espero que tenha gente pedindo para entrar. Aí eu tenho que sair do slide. É o Derek. É engraçado que aqui no meu computador aparece tela cheia já, né? Para vocês, tá demorando mais a aparecer, tá? Outra pessoa pedindo para entrar, Paola. Peraí, gente, de repente agora vai entrar. Tá? A gente vai esperar um pouquinho aí, mas dá para vocês verem aí? Eu aumentei um pouco mais.
Já que estava dizendo que estava pequeno, aí eu aumentei um pouquinho mais. Tá dando para vocês verem? O slide agora? Sim ou não? Ainda tá com eco? Dá para ver, né? Porque agora a Cleice disse que estava com eco. Ainda tá com eco? Então, bora lá, gente. Mais uma vez, bom dia para todos, tá? Então, a aula passada de toxicologia, a gente terminou a parte de toxicocinética, né? Tanto que depois que a gente terminou, eu passei uma tarefa no portal, né? A tarefa que é para fazer um mapa mental da parte do livro, da parte 2 do CES Yoga. Agora a gente vai entrar na outra parte de toxicocinética, que também é a parte 3, tá, do livro. E aí é a toxicodinâmica. Na verdade, ele traz assim como 1.3. E eu sempre gosto de dar um panorama, né? A aula e o que vocês vão encontrar na bibliografia. Então, a toxicodinâmica, gente, não é muito o que, vamos dizer, ele vai abordar na literatura, não é muito diferente daquilo que vocês costumam ver, costumaram, na verdade, viram, na verdade, lá na aula de farmacologia, quando o professor começou a definir o que era dinâmica. Agora, é claro, como eu falei para vocês, sempre enfatizando que aqui nós estamos falando de tóxicos, né, de agentes tóxicos. Então, por isso que o termo é toxicodinâmica. Mas percebe que mesmo aquilo que vocês aprenderam para fármacos, aqueles mesmos conhecimentos, eles servem para cá, para tóxico, tá, gente? Então, o que o autor vai trazer aqui para a gente na hora que vocês acompanharem aqui tanto a aula e depois lerem o livro, né, para complementar? Ele vai trazer a parte de conceitos básicos, que é o que vocês estão vendo aí no slide, né? Que na verdade ele vai conceituar o que é. Vai falar um pouco sobre os agentes tóxicos. E assim como na dinâmica, lá na farmacodinâmica, ele vai falar da seletividade de ação, e alguns mecanismos gerais de ação de alguns agentes tóxicos, tá? E, claro, já que a gente está dentro da toxicodinâmica, a gente vai falar sobre interações de agentes tóxicos com receptores. Alguns agentes tóxicos vão interferir, por exemplo, nas funções de membrana, tá? Vão inibir fosforilação, por exemplo. Mas a gente sabe que a ideia do agente tóxico se ligar ao receptor, né? A gente sabe que muitas das vezes esses receptores podem ser receptores propriamente ditos, mas também pode ser enzimas, tá? Proteínas, lipídios, pode ser ácidos nucleicos, tá? E assim vai. Então, é mais ou menos esse panorama, ok? Então, bora lá, gente. Conforme aí está escrito no slide, vocês conseguem ver, né? Deixa eu só voltar aqui para o meu slide, para que eu possa ler. Para que eu possa ler para vocês. Então, olha só. Então, toxicodinâmica, gente, ela é caracterizada aí, conforme eu estou acompanhando aí o conceito do slide, ela é caracterizada aí pela presença, em sítios específicos do agente tóxico ou do seu produto de biotransformação, tá? A gente, lembrando para vocês que agente tóxico, aqui também a gente, o sinônimo que pode ser trocado é toxicante. Então, compreende o quê? A interação entre as moléculas do agente tóxico e os sítios de ações que são específicos ou não dos órgãos e, consequentemente, o aparecimento do desequilíbrio homeostático. Então, percebe que esse conceito aí é bem parecido com aquilo que eu comentei com vocês, né? É aquilo que vocês viram lá na farmacodinâmica, tá?
Então, percebe que a toxicodinâmica, gente, ela estuda os mecanismos de ação tóxico, né? Ou melhor, da ação tóxica, a gente pode até falar assim, fica melhor. Que é exercida aí por substâncias químicas sobre o sistema biológico. Eu não sei se vocês lembram, para quem acompanhou a nossa primeira aula, onde eu defini o que era a toxicologia, que a gente falava que ela era uma ciência que se preocupava em estudar a relação, né, do agente tóxico com o sistema biológico, tá? Mas é claro que essa relação, conforme o Cesioga, tá, e os colaboradores deles aqui, essa relação, normalmente ela é vista sob o ponto de vista o quê? Bioquímica, né, e molecular. Tanto que aqui no slide, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, passou. A gente está vendo aqui, né? Olha. Deixa eu aumentar aqui. Não consegue aumentar para vocês, mas aqui consegue para mim. Então, aqui, depois que a gente falou, definiu em vermelho o que é a toxicodinâmica, a gente está mostrando a nível molecular aqui, em colorido, alguns agentes tóxicos, tá? E percebe que tanto aqui na figura do fundo preto, como a figura que tem um fundo mais claro, tá? A gente vê que o agente tóxico aqui, por exemplo, na primeira figura de fundo preto, né, tem um agente tóxico aqui que é coloridinho. A gente vê que ele está interagindo aqui, ligado, né, com uma parte aqui que a gente chama de receptor. E a gente sabe que a maioria dos receptores, eles também são proteínas. E a mesma coisa está acontecendo aqui na figura ao lado. A gente está vendo, né, tipo fitas, né, de proteínas, que a gente costuma ver. E a gente tem umas moléculas aqui em azul claro e outras com a parte azul escuro, né, aonde elas estão ligadas também aí a essas proteínas, a esses receptores, tá, gente? Então, percebe que realmente a toxicodinâmica, ela vai tentar explicar, né, como o agente tóxico ou toxicante, ele vai se ligar aí no sítio de ação, vai se ligar ao seu receptor. Tudo bem, gente? E assim, tem 3 coisas que eu quero enfatizar, que vocês vão ler lá quando vocês estudarem toxicodinâmica, é que a questão de eu saber, né, a toxicodinâmica de um agente tóxico é muito importante para a toxicologia. Por quê, gente? Primeiro, porque a gente pode estimar a possibilidade aí do agente químico de causar efeitos deletérios. Então, a partir do momento que ele se liga a um determinado receptor, a gente vai ver um efeito, tá, gente? E aí a gente pode estimar, a partir do momento, eu tenho um agente tóxico, então, professor, ele se liga ao seu receptor, então eu vou ver um efeito, né? Esse efeito que eu estou falando, gente, é um efeito clínico, aquilo que a gente vê, muitas das vezes, no caso, o médico vê, tá? E a gente consegue ver esses aspectos da clínica, né? E dependendo do agente tóxico, seja do que for, por exemplo, se for um agrotóxico, tá? Então, a gente vai ver que a população que vai ser atingida vai ser aquelas pessoas que estão trabalhando com agrotóxico ali, por exemplo, ali na lavoura, entendeu? Então, é importante. O que pode acontecer com essa população ali que está trabalhando com esse tipo de substância? Né? Quais são os principais efeitos deletérios? Então, a toxicologia, ela se preocupa com isso. Outro ponto importante é, a partir do momento que eu conheço a toxicodinâmica, eu posso estabelecer aí procedimentos que vão prevenir, são preventivos, né? E quando eu conheço a toxicodinâmica, eu posso também estabelecer estratégias aí para tratamento. E isso aí é muito importante para o médico. Gente, só um instantinho, deixa eu dar uma parada aqui, que o meu gato, ele deitou perto do molde da minha net. Peraí, rapidinho. Senão vai cair, ou então a gente vai cair o sinal. Rapidinho. Júlio. Sai daí. Não pode ser. Tá, gente? Desculpa aí.
É porque ele sentou lá perto do molde lá da net, senão acho que ele tá carente, meu gato. Ele acabou sentando lá. Sim, gente, em que parte nós estamos? Vamos lá. Então, a gente definiu a toxicodinâmica e vimos que conhecer a toxicodinâmica do agente tóxico é importante, né? São dados aí que a gente viu que são fundamentais aí para a gente estimar o efeito deletério do meu agente tóxico. Eu posso também estabelecer procedimentos que eu disse para vocês que são preventivos, né? E até mesmo estratégias de tratamento. E, claro, em termos de pesquisa, eu também posso desenvolver aí produtos específicos, né? Com maior, a gente pode dizer, com maior especificidade ou seletividade para a espécie, né? Que eu estou aí de interesse. Aí, no caso, a gente pode pegar como exemplo, de novo, aí os agrotóxicos que eu falei para vocês. Tá? Por exemplo, eu quero um agrotóxico do ponto de vista da pesquisa. Eu preciso do agrotóxico por causa das pragas, né, que acometem as lavouras. Então, eu vou pensar realmente numa substância que seja mais seletivo, por exemplo, para as pragas, né? Aí, bora lembrar das pragas dos gafanhotos aí que estão vindo. Então, eu posso usar agrotóxicos nesses animais? Sim. Mas tenho que pegar uma substância que seja mais seletiva para eles, né? Para o sistema biológico deles do que o ser humano que está ali jogando. Entenderam, gente? Ok? É justamente para serem mais seletivos para eles do que para os seres humanos. Tudo bem? Até aí vocês estão entendendo? Sim ou não? Podem falar no chat, tá, gente? Se vocês não quiserem falar, acabaram de acordar. A Nayara está me perguntando aqui no chat. Falou, professora, a senhora não enviou o slide ainda, não? Né? Não, Nayara, não, porque esse aqui eu vou ajeitar. Ele é muito pequenininho, né? Porque vocês vão ver que toxicodinâmica, aqui no livro do Cés Yoga, se eu não me engano, ele leva no máximo aqui umas 8 folhas ou 6 folhas. Ele é bem pequenininho. Mas eu vou colocar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, percebe que esses dados aí da toxicodinâmica, eles podem ser utilizados aí pela comunidade científica, né, gente? Isso aí é muito importante para a gente, né? Percebe, assim, como é importante a gente conhecer os mecanismos, né, da ligação, né, agente tóxico e receptor. Sim ou não? E, assim, isso é muito importante porque, do ponto de vista toxicológico, quando a gente vai estudar o câncer, né, existe uma determinada substância, olha, que ela pode causar câncer, né, que ela é carcinogênica, tá? Então, percebe aí que, desse ponto de vista, é importante, né, para a comunidade, né, para os seres humanos, tá, gente? Mas a gente sabe que existe um elevado número, né, de agentes químicos. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ter uma aula prática, gente, que eu sempre gosto de mostrar para vocês, pensando no fato de que a gente tem, assim, um número elevado de agentes químicos, né, que podem causar intoxicação, e a ideia é sempre estudar cada vez mais eles. Mas professores, eles são bem estudados, são, por exemplo, principalmente aqueles que a gente trabalha em laboratório, os ácidos, as bases, os sais, né? Por exemplo, aqueles que nós estamos lá fazendo as nossas práticas. E aí, lembrando dessa questão aí, como eu falei para vocês, do número, da quantidade, tem uma aula que eu faço com vocês, que também é tema de uma nossa aula teórica, que é a questão acho que vou até mandar antecipado pensando nisso aqui, que vai falar sobre a questão do risco. Tá? Na toxicologia existe muito a questão, assim, se estuda muito a questão da avaliação da toxicidade. Tem um capítulo da avaliação da toxicidade e da avaliação de risco. Então, pensando nessa questão da avaliação da toxicidade, por exemplo, a gente pegou aí como exemplo essas substâncias químicas, um ácido ou uma base. Então, por exemplo, quando eles são comercializados, gente, existe o que a gente chama de certificados de segurança, tá? Eles chamam, alguns chamam certificado de segurança dessas substâncias químicas. E assim, o que é legal? Porque se tu queres conhecer bem, tá, uma substância química, você pode pegar, né, esse certificado de análise.
Do meu lado da experiência, por exemplo, eu sempre comentei para vocês que quando eu trabalhei no laboratório, eu fazia especificações de produtos químicos, tá? E assim, uma das nossas preocupações não era só ter o produto químico, né, para realizar análise, mas a gente pediu o certificado de análise para verificar a pureza daquela substância, mas também a gente pediu o certificado de segurança. Eu me lembro que a gente fazia tipo um catálogo, uma pasta de todos os certificados de segurança daquela substância que a gente estava trabalhando, para conhecer, principalmente do ponto de vista dos aspectos toxicológicos, e também como eu devo armazenar essa substância, tá, gente? Ok? E aí vai ter uma aula prática que eu vou ensinar vocês a dar uma olhada de uma maneira bem mais crítica em cima aí desses, eu quero falar relatório, mas é certificado, tá? Ok? Tá, gente? Então, entende a importância da toxicodinâmica aí pelo número muito elevado desses agentes químicos que a gente tem. São muitos, né? Agora, é claro, a gente viu lá na cinética e o efeito tóxico, né? Eu só vou ver a intoxicação e ela vai depender de quem, gente? Dela alcançar, né? A corrente sanguínea. E aí, é claro, o meu agente tóxico permanecer ali no sítio de ação. Eu não. Então, por isso que na aula passada a gente estudou os fatores que vão facilitar, né, essa chegada, que eu diria assim, do meu agente tóxico. A gente estudou lá a absorção, a distribuição, né? Então, percebe que a absorção e a distribuição são fatores bem importantes do ponto de vista para que a gente possa ver que o agente tóxico ele vai chegar lá no seu sítio-alvo, sim ou não? Tá? A gente viu a biotransformação que a gente viu, não é importante, claro, ela é importante. A biotransformação a gente viu porque o composto ele sofre uma modificação química, né? E essa modificação normalmente ela vai ser feita justamente para facilitar a excreção. Agora, a gente vai ver durante as nossas aulas que nem sempre a biotransformação vai facilitar essa excreção, muito pelo contrário, ela vai ativar, né? Ela vai produzir, o que eu quero falar é ativar, tá, gente? Porque, na verdade, a biotransformação, muitas das vezes, ela vai produzir, né, uma substância que é considerada tóxica. Tudo bem? Deixa eu só dar uma paradinha que tem alguém aqui pedindo para entrar. É a Susan. Alguma dúvida, gente? Nossa. Vocês já estamos estudando? Engraçado, foi bem. Eu estava dando aula aqui para vocês, falando, né, com a Suzy, dando as boas-vindas, e de repente a internet caiu. Aí apareceu aqui para mim no meu computador, a internet caiu. Ainda bem que eu estou aqui no celular, lembra que eu estou aqui no celular para justamente a gente não ficar nesse vai e vem, né? Aí aqui no celular eu não desliguei, eu não perdi a comunicação com vocês. Agora vocês estão me escutando? Aqui, de caramba, sim. Então vamos continuar, tá? Então bora lá, gente. Então vocês entendem, né, que
Os fatores que eu acabei de falar para vocês, cinéticos, eles são importantes, como é que eu estava dizendo para vocês, para que o nosso agente tóxico possa permanecer lá no seu sítio-alvo e a gente possa ver, né, o efeito. Tá? A gente estava falando mais ou menos nesse sentido aí. Então, aí a gente entende que a gente tem o nosso agente tóxico que chega nesse local, tá? E vai agir, né, com o sítio molecular, ou seja, o seu receptor. E aí, vocês sabem que essa ligação vocês viram lá com a professora Amanda, que são muitas das vezes elas acontecem através de interações intermoleculares, né, gente? Só estou dando uma revisão aqui para vocês. Tá? E claro que essas interações se dá por ligações químicas ou interações intermoleculares, mas que também, atreladas a ela, vocês até estudaram com a professora Amanda, existem os fatores, ou seja, as características físico-químicas, né? E estruturais aí do agente químico, tá? Tudo bem, gente? Até aí eu acho que vocês estão entendendo. Uma outra coisa também, já que a gente está falando de toxicodinâmica, que também vocês já viram na outra disciplina, que é importante, a toxicologia enfatiza isso. No caso dos medicamentos, gente, a gente sempre ressalta aí esses conceitos que existem entre reações adversas e a intoxicação, né? Muitas das vezes a gente vê que o medicamento, ao tomar um medicamento, ele provoca algumas reações adversas, né? O que são reações adversas? São aquelas que não são desejadas, né? São aquelas que a gente pode dizer que são provocadas aí com doses terapêuticas. Vocês entendem, gente? Eu tomo um medicamento para dor de cabeça. Mas aí, lá está o efeito principal, vamos dizer assim. Eu tomei ele para dor de cabeça, só que eu senti enjoo, né? Então a gente coloca um pouco esse paralelo aí como uma reação adversa, tá? Então, o que são as reações adversas? Elas são não desejadas, né, gente? São aquelas que são provocadas por doses terapêuticas de medicamentos, né? E a gente sabe que elas ocorrem aí pelo fato do medicamento nem sempre possuir aí a seletividade para um único, muitas vezes para um único receptor. É isso que eu quero dizer. Não sei se vocês estão entendendo. Qualquer coisa, se vocês não me entenderem, vocês podem me interromper aí no chat que eu estou acompanhando, tá no áudio. Tá? E aí a gente viu, né, relembrou um pouquinho o que seriam essas reações adversas. Aí já no caso da intoxicação, gente, a gente fala de intoxicação medicamentosa, ela já é decorrente de uma dose excessiva, tudo bem? Seja ela acidental ou intencional. Deu para vocês entenderem, gente? Então, do ponto de vista, vou repetir aí para quem chegou agora, a gente está estudando a questão da toxicodinâmica. O que é a toxicodinâmica, né, gente? Assim como vocês viram que era farmacodinâmica, aqui a gente está vendo do ponto de vista toxicológico. Tudo bem? A gente faz essa correlação, né, esse link, para que vocês relembrem os conhecimentos. Mas a toxicodinâmica vai estudar os mecanismos de ação da tóxica. Nesse caso, a gente está falando do agente tóxico, do intoxicante. E aí, estou falando para vocês aí que é importante, a toxicologia ressalta a diferença do que seria uma reação adversa. Isso eu estou falando de medicamentos, que vocês também já estudaram um pouquinho sobre esse conceito, só para relembrar. E também o que é uma intoxicação, porque na verdade esse é o nosso foco aqui, né, das nossas aulas, né? Lembra lá que eu falei para vocês? A ideia é a toxicologia, a ciência que estuda essa relação, né? O efeito que o agente tóxico ele vai causar quando ele interage com o sistema biológico. E normalmente a gente vê esses efeitos na clínica, né? Os efeitos clínicos. Ou até mesmo com sinais, eu falo de sinais e sintomas. Tudo bem? Mas a gente só vai conseguir ver esses sinais e esses sintomas a partir do momento que o meu agente tóxico, ele se ligar ao receptor. Tudo bem, gente? Que é o tema da nossa aula. Ok? Mas aí eu não quero que vocês confundam, né, aqui na toxicologia, o que é uma reação diversa, que são comuns quando a gente toma medicamentos. E não quero que vocês pensem que reação diversa é a mesma coisa que intoxicação. Tudo bem? Se alguém um dia perguntar para vocês, intoxicação
É a mesma coisa, professora, que reação adversa? Ou então quando vocês estiverem formados? Aí o pessoal que está aqui presente, a Nayara, a Lívia, a Clícia, né, Kate, a Tarsila, o Derek agora, a Paola e a Susan. Então, se alguém perguntar para vocês o que é uma reação adversa e o que é uma intoxicação, existe diferença? Existe. Deixa eu fazer a prova e eu perguntar para vocês. Gente, escrevam para mim qual é a diferença de uma reação adversa e o que é uma intoxicação. O que é que vocês têm que parar para pensar? Tá? Então, a reação adversa, tá? Ela é uma reação, eu diria assim, que é um efeito não desejado. Tá? Normalmente, a reação adversa, ela vem em doses terapêuticas, tá? E elas ocorrem pelo fato do medicamento nem sempre possuir a seletividade. Eu até diria assim, para ele não possuir a especificidade, né? Ele não é tão específico, às vezes, só para um receptor. Tudo bem? Por isso que muita gente, às vezes, fala, eu tomei um medicamento para dor de cabeça, mas eu senti um enorme enjoo. Então, percebe aí que é um medicamento, tomou em doses terapêuticas, tudo direitinho, e aí houve o que a gente chamou de reação adversa. A intoxicação não, gente. Quando eu falo de intoxicação medicamentosa, ela aí já é decorrente, né, de uma alta, né, eu diria assim, uma alta dosagem que a pessoa tomou. Então, por isso que é decorrente de uma excessiva dose. Tá? Seja ela acidental, porque alguém pode se intoxicar por acidente, ou intencional, que é o caso do suicídio. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente, aí, dessa diferença de reação adversa que a gente vê com medicamentos e intoxicação medicamentosa? Vocês podem colocar aí no chat sim ou não. Tudo certo, né? É, porque aí vão achar, chegou alguém lá na farmácia, vai falar assim mesmo para vocês, alguém fulano de tal tá com uma intoxicação medicamentosa, né? Então aí tu fica logo alerta, porque ele precisa ser levado ao médico. A intoxicação é bem grave. Mas às vezes não, às vezes as pessoas nem sabem o conceito, né? Então é por isso que é bom a gente sempre questionar. Então vamos continuar aí nosso raciocínio, gente. Na aula passada eu dei um conceito para vocês que eu quero relembrar agora, que é sobre toxicidade. Lembra que a toxicidade é a capacidade que tem as substâncias químicas em causar uma intoxicação. E eu até falei para vocês, olha, gente, toxicidade, todas as substâncias químicas, elas têm toxicidade, é inerente a ela, entendeu? Agora, é claro que a toxicidade das substâncias vai depender... Pode falar, Nayara. Tá me chamando? Alguma pergunta? Não, porque tem slide meu que eu já te falei. Eu tô mudando. Aí eu vou cortar um bocado de coisa. Não, tipo, é porque a senhora tá desde o início da aula só nesse slide, entendeu? Aí tô perguntando se a senhora tá passando, porque se a senhora... Não. Ah, sim. Não, eu não tô passando. Ah, desculpa. É porque eu ainda tô na parte conceitual. Eu pensei que a senhora tava passando e não tava passando pra mim, entendeu? Ah, não. Entendi. Desculpa, Nayara, me perdoa. Desculpa, realmente, me perdoa. É porque eu tô aqui na parte conceitual. E aí, quando a gente fala de conceito de toxicodinâmica, aí tem tantas coisas, assim, pequenas particularidades que eu gosto de lembrar aí para vocês, né? Tá, me perdoa aí. Tá pensando dos slides. Mas sim, onde é que eu estava? Então, nas aulas passadas, eu falei para vocês um pequeno conceito. Não vou falar aulas passadas, quase na primeira aula, eu falei para vocês o que era a toxicidade, né? Então, toxicidade, substância. Toda substância química ela tem toxicidade, é inerente a ela, como eu falei para vocês. E agora, é claro, essa toxicidade dela, a capacidade dela de causar intoxicação depende muito das condições de exposição que a gente tem. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou aqui de frente aqui para minha cozinha e estou vendo ali vários produtos químicos. Eu falo produtos químicos, são produtos de limpeza na minha frente.
Eu estou vendo aqui, por exemplo, álcool, estou vendo sabão, vários produtos. Então, percebe, se eu perguntasse para vocês assim, olha, esses produtos de limpeza aqui, eles são tóxicos, né? Vocês podem dizer sim. Mas é claro, existe um adendo nessa questão. Eles são tóxicos. Mas depende do quê? De como eu vou me expor. Lembra da fase lá, gente? Fase de exposição, que é a fase de contato. Então, depende de como eu vou me expor, né? E a fase da exposição, existe a questão da dose. Então, se eu pegar 3 garrafas de álcool aqui, começar a beber direto, glute, com certeza eu posso entrar no processo de intoxicação, tá? E por que eu estou lembrando essa questão da toxicidade, tá? Porque a gente tem diversas substâncias, como eu falei para vocês, que podem causar, né? Diversos xenobióticos, diversas substâncias que podem causar toxicidade, tá? E a gente vai ver na aula que vem que essa toxicidade, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica, dependendo aí do meu tempo de exposição, né, do meu organismo. E a gente vai ver que uma intoxicação, ela é aguda, normalmente quando a exposição ela é única, tá, gente? E aí, existe um período de tempo que é classificado na literatura, que é 24 horas. Então, imagina que você está diante de uma pessoa, alguém em casa que pegou e tomou 30 comprimidos de uma vez de um determinado medicamento. Percebe que tu já sabe que essa pessoa, ela não está diante de um efeito adverso, ela está diante de uma intoxicação medicamentosa. Então, ela teve contato com uma dose muito excessiva ali, num período muito curto ali de 24 horas. Mas também a gente pode ter as intoxicações que são crônicas, né? Que elas surgem aí depois de você estar se expondo em pequenas quantidades a essas substâncias todos os dias. Tudo bem? E aí, nessa avaliação da toxicidade também, que é tema da nossa aula que vem, a gente vai ver que existe o que o professor de farmacologia falou. Então, a partir desses estudos, né, de intoxicação aguda ou intoxicação crônica, a gente vai ter alguns conceitos que vocês conheceram também, eu acredito, lá na dinâmica, que é a DL50. Vocês já ouviram falar? Já, né? A DL50, ela é um parâmetro aí mais utilizado aí para expressar o grau de toxicidade aguda. DL50, que é a dose letal capaz de matar 50% de uma população em estudo. Mas o professor também deve ter falado para vocês da DL10, que é a dose letal 10%. Quando eu falo dose letal 50%, eu estou me referindo que esse 50% é 50%. Eu estou estudando uma determinada população ali, por exemplo, de animais, em laboratório, eu vou dar uma determinada dose de um xenobiótico, ou seja, um intoxicante, e eu percebo que aquela dose é capaz de matar 50% da minha população em estudo. Tá? O professor deve ter falado para vocês. E também a DL 10%, que é a dose capaz de matar 10% da minha população em estudo. Tudo bem? Mas por que eu estou falando dela, gente? Porque dentro da toxicodinâmica, né, dos estudos de toxicodinâmica, a gente também estuda o índice terapêutico. Lembra lá do índice terapêutico que o professor falou? Sim ou não? Estão me escutando? Não? Então, o professor deve ter falado para vocês do índice terapêutico na farmacologia. Então, o que é o índice terapêutico, gente? Nada mais é do que uma relação que existe entre a DL50, tá? E a DE50, ou seja, a dose letal capaz de matar 50% da população e a dose efetiva. É o índice terapêutico. E o que é legal? Que a partir desses experimentos, né, que a gente consegue encontrar a dose letal, 50, e a dose efetiva, a gente vai ter o que a gente chama de margens de segurança, principalmente aí para medicamentos, a margem de segurança das substâncias químicas de uma maneira geral, tá? E assim, eu só estou dando um panorama porque também a gente vai fazer uma prática sobre índice terapêutico, né, sobre avaliação da toxicidade. E eu vou comentar de novo para vocês a respeito do índice terapêutico, da importância dele, e a partir dele também desculpa, não dele, mas a partir de eu saber, né, a dose
DL50 e ADE, eu também possa saber aí a margem de segurança de uma determinada substância química. Tudo bem, gente? Tudo bem? Nayara, não sai desse slide, né? Bora lá. Acho que agora eu passo o slide, Nayara. É que eu tinha essas considerações aqui para fazer para vocês. Essa aqui vocês estão vendo? Deixa eu aumentar mais. Porque é engraçado, eu aumento aqui. Mas não aumenta para vocês. Aqui para mim está em tela cheia, entendeu? Mas já percebi aqui pelo meu celular que não aumenta para vocês. E eu nem sei dizer por quê. Mas dá para vocês lerem assim mesmo? Então aumentei aqui, está 80%. Sim ou não? Dá sim, né, Nero? Então, olha só, gente. Aqui, nesse slide, vocês conseguem ver bem que a gente botou assim, ó, fase 2. E a gente colocou aqui toxicodinâmica, né? Lembra lá das fases da intoxicação? Eu estou explicando aqui para lembrar para vocês por que eu escrevi fase 2. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Fase 1, fase da exposição. Fase 2. Não, aqui é fase 3, tá? Tá até errado aqui. Se vocês estiverem notando aí, por favor, consertem. Tá? Consertem, é fase 3. A fase 2, cinética, que é a toxicocinética, e a fase 3, que é a toxicodinâmica, tá? O que ela estuda? Acabamos de ver os mecanismos de ação tóxica, né? E aí, gente, olha só, quando a gente fala de mecanismos, tá, de ação tóxica, a gente vai ver, e vocês viram aí, o que é legal assim, porque é só uma pequena aí repetição, falo repetição, um apanhado geral, tá? Um resumo do que vocês viram lá na farmacologia. Então, lá na farmacologia, vocês viram que o fármaco, ele tem uma estrutura química bem definida. E aqui na toxicologia, também a ideia é sempre estudar os agentes tóxicos e ver que eles também devem, né, e devem ser estudados essa estrutura química. E a gente vê aí que são variadas. E aí, gente, normalmente esses agentes tóxicos aí, esses mecanismos de ação, eles muitas das vezes, eles são... Alguns autores tentam classificar eles, né, conforme aí a finalidade do estudo. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês que quando a gente estuda a toxicodinâmica, a gente tem alguns agentes tóxicos que podem interferir no funcionamento dos sistemas biológicos, sim ou não? E aqui eu coloquei A, B, C e D, mostrando alguns mecanismos de ação de algumas substâncias. Tudo bem? Não sei se vocês estão entendendo. Vou repetir. Então, lá na toxicologia já, lá na farmacologia, me perdoe, vocês viram um conceito lá do que seria fármaco, né? E a gente viu que o fármaco normalmente é uma substância bem estudada, quimicamente bem estabelecida. Aí o professor deve ter falado assim também, que muitas das vezes os fármacos, se não falou a farmacologia, mas acredito que a professora Amanda lá em Química Medicinal também falou, e o fármaco normalmente ele pode ser classificado quimicamente, né? Ou então ele já recebe uma classificação mais fisiológica, que é aquela que a gente tem nos livros de farmacologia. Então, são alguns critérios que são usados aí do ponto de classificação química. Aí vocês estudaram na química aí, né? São, às vezes, um fármaco ele é uma amina aromática, às vezes ele é um halogênio, enfim. Eu não. Tá? E a toxicologia, ela também se preocupa um pouco com essa classificação. Então, os agentes tóxicos, eles podem ser classificados do ponto de vista químico, né?
mas também eles podem ser classificados do ponto de vista farmacológico. Tanto que, se vocês forem olhar alguns livros de toxicologia, eles fazem, parecido com o de farmacologia, ele fala assim, quais são os agentes químicos que vão interferir, por exemplo, na membrana, em algumas membranas biológicas. Vocês estão entendendo, gente? Tá? Então, é isso aqui que a gente vai ver um pouquinho. Então, é como se eu quisesse mostrar para vocês aqui alguns mecanismos gerais. É como se a gente quisesse mostrar para vocês qual é o entendimento, né, dos principais mecanismos moleculares e bioquímicos de alguns agentes tóxicos, né, ou seja, lá no seu local de ação, ou seja, no seu sítio de ação. E a gente tem alguns mais conhecidos. Então, aqui eu estou falando de alguns para vocês. Esse primeiro aí que eu estou falando para vocês é a interferência aí em alguns sistemas biológicos, né, de uma maneira assim, geral. Então, por exemplo, letra A, eu coloquei para vocês assim, inibição irreversível de enzimas. Então, existe agentes tóxicos que vão se ligar a enzimas, tá, gente? Aqui eu não vou me deter muito no mecanismo de ação, eu só quero exemplificar para vocês. Até porque quando a gente vai entrar nas áreas da toxicologia social, toxicologia dos alimentos, a gente vai entender mais, né, aí sobre o mecanismo de cada substância. Então, existe, por exemplo, letra A, inibição irreversível de enzimas. Existem alguns agentes tóxicos que, quando se ligam aos seus receptores, né, eles vão inibir irreversivelmente enzimas, tá? Elas ficam inutilizadas. E aí a gente dá exemplo, por exemplo, dos organofosforados. Professor, o que são organofosforados? Eles são agrotóxicos. Então, eles se ligam à acetilcolinesterase. Quando eles se ligam à acetilcolinesterase, eles não vão, como diz o povo, a enzima não vai prestar para nada mais. A mesma coisa, a gente tem outro tipo de, letra B, a gente tem um outro tipo de agrotóxico, que a gente vai estudar posteriormente, como eu falei para vocês, que são os carbamatos. Eles também inibem a mesma enzima, só que a inibição ela é irreversível, tá? Então, percebe-se que se a gente for olhar estudar o organofosforado, ele é um pouquinho mais perigoso do que o carbamato, em termos de inibição de enzimas, né, de inutilização das enzimas. Ainda, como exemplo, a gente tem o que a gente chama de síntese letal. O que é a síntese letal? Eu coloquei aqui, ó. O agente tóxico, ele é incorporado à enzima e sofre reações metabólicas, gerando produtos anormais e tóxicos. Aí a gente tem um exemplo aqui desse ácido, gente, que é o ácido fluoracético, tá? Ele é usado normalmente como raticida, ou seja, para matar ratos. Então, o ácido fluoracético, ele toma o lugar do ácido acético, ali no ciclo do ácido cítrico, quando vocês estudaram lá na bioquímica, e aí forma-se, então, o ácido fluorocítrico. Esse ácido, ele inibe enzimas que dão continuidade ao ciclo. E aí a pessoa vai, ou seja, a pessoa não, né? Porque a gente não está falando de suicídio, me perdoem. E aí é dessa forma, mexendo no ciclo ali, bioquímico da respiração também, é que vai causar a intoxicação. Outro exemplo aí de interferência no funcionamento dos sistemas biológicos, a gente tem um sequestro, letra D, tá, gente? A gente tem o sequestro de metais essenciais. Então, a gente tem aí alguns quelantes que sequestram, metais que são essenciais, que são cofatores enzimáticos, por exemplo, o disulfiram. Alguns minerais que para a gente são importantes, magnésio, né, cobre, entre outros. Tá? Deu para entender, gente? Então, aqui, eu só estou mostrando alguns mecanismos de ação que a toxicologia estuda, de algumas determinadas substâncias. No livro, aqui na parte 3 que eu falei para vocês, vocês vão ver isso como mecanismos gerais. Tudo bem, gente? Deixa eu passar aqui. Tá? Olha aqui, outros exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês. Olha. Dentro dos mecanismos gerais aí que a toxicodinâmica estuda, a gente tem também interferência com o transporte de oxigênio. A gente vai ver muito esses exemplos aqui na toxicologia ocupacional, onde a gente vai falar da carboxihemoglobina, da metahemoglobina, tá? Principalmente essas duas.
Tudo bem? Olha só aqui, eu não sei se vocês conseguem ver do lado, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo essa figura ao lado? É o M, né? Tá mostrando aqui o M. Aonde é que fica? Fica dentro da hemácia. Lembra lá? Dentro da hemácia. Aí se a gente for, para que serve a hemácia? Quem lembra? Fácil. Se caísse na prova, isso aí vai ser fácil, hein? Para que serve a hemácia? É hemácia, né? Então, é a célula aí sanguínea muito importante, no caso, para transporte de oxigênio. Então, percebe que todo o processo que vai mexer, toda substância química, desculpa, que vai mexer ali com a hemácia, né, com o grupamento M, responsável pela ligação do oxigênio, eu posso ter interferência nesse transporte, tá, gente? E aí a gente tem a formação de carboxihemoglobina, né, com o gás carbônico. A gente também tem, que é o CO, né? Então, pessoas que se expõem muito a esse, pode formar carboxihemoglobina, e a pessoa, ela morre, né? Eu diria assim, entre aspas, a gente vai ver com falta de ar. Não deixa de ser. Acontece também com a letra B, que são as metamoglobinas. Então, tem substâncias aí, a anilina, que é a base, a gente vai ver que a química dessas substâncias aí, no caso a anilina, a pessoa só está falando é aquele corante, exatamente, aquele corante lá que a gente coloca no bolo, da cozinha no bolo. A indústria alimentícia usa muito corante. Faz aqueles bombons, aquela jujuba, tudo isso tem anilina. Só que, claro, em doses muito pequenas, né? A gente está falando de doses pequenas. Tudo bem? Mas é claro que existem outras substâncias que também vão causar metamoglobinemia. E também tem a letra C, outras substâncias que são as sulfas, né? Que vão também se ligar. E aí a gente tem exemplo aí dos medicamentos que são as sulfonamidas, que também, em grandes quantidades aí no organismo, elas podem interferir no transporte de oxigênio. Tá dando para entender isso aí, gente? Tá? Então, repetindo, a professora sabe método comum para vocês não esquecerem. Isso aqui que a gente está vendo nada mais é do que alguns exemplos de mecanismos gerais de ação. Algumas substâncias que, de certa forma, quando entram em contato com o nosso organismo, podem causar uma intoxicação, né? Mas só vão causar intoxicação a partir do momento que elas passarem aquela fase, exposição, cinética, e aí elas chegam nessa fase 3, que é a dinâmica, né? Ou seja, onde o meu xenobiótico, ele vai produzir os efeitos, né? Com certeza, os efeitos deletérios, quando ele altera as condições fisiológicas e bioquímicas normais da célula. E como acontece isso? Quando ele se liga ao seu receptor, tá? Quando ele tem seletividade por determinados receptores. E aqui eu estou dando exemplo, por exemplo, do gás, né? CO, da anilina e das sulfonamidas, que tem essa capacidade de se ligar aqui ao grupamento M e interferir aqui no transporte de oxigênio. Tá? Agora, é claro, uma coisa também que é importante salientar aqui para vocês, nesses exemplos, em termos também de seletividade de ação, já que a gente está falando de substância química, a gente está falando dessas substâncias que têm a capacidade de se ligar ao receptor, mas a gente também não pode perder de vista algumas substâncias, por exemplo, usadas em laboratório que eu citei anteriormente, que são ácidos e bases. Essas substâncias, elas causam intoxicação? Causam. Quando cai na pele? Sim. Mas que tipo de intoxicação é essa, né? Qual é o efeito deletério que eu vou ver quando um ácido ou uma base, ela, vamos dizer, cai aqui na minha pele? Eu vou ver o quê? Uma irritação, se for pequenas quantidades, mas também eu vou ver o quê? Uma corrosão, né? Até porque entrou em contato aqui com a minha pele. Tá? Deu para entender isso, gente? Também é uma intoxicação. Mas eu volto a repetir, o que a gente está vendo aqui é que, na verdade, outras substâncias, elas já são mais seletivas aí no seu modo de ação, como um exemplo aqui da anilina que a gente está vendo, né? Que ela se liga especificamente aí a um receptor dentro da nossa célula. Tá? Vamos ver outros exemplos também aqui, bora passar. Não são muitos, como eu falei, a toxicodinâmica é bem pequenininho o assunto, né? Até quando faz um panorama geral. Ó, aqui a gente também tem alguns exemplos de mecanismos de ação tóxica de alguns agentes tóxicos que vão interferir com o sistema genético. A gente chama de ação, letra A,
ação citostática, ou seja, são aquelas que impedem a divisão celular, ou seja, impedem o crescimento do tecido. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Substâncias alquilantes que se intercalam entre as hélices do DNA e são usadas no câncer, mas não são específicas, né? Algumas são até usadas no câncer quando a gente fala aí para o tratamento do câncer. Mas é claro que do ponto de vista toxicológico, essas substâncias aí que interferem, né, no sistema genético aí que tem ação citostática, desculpa, toda vez que vocês ouvirem esse termo, são aquelas substâncias que vão estar lá presentes no DNA. É como se estivesse também causando uma mutação, né? Não deixa de ser, né? Mas os autores falam citostática porque eles vão, a partir do momento que eles entram lá em contato com o DNA, eles vão impedir o crescimento do tecido, que a célula se multiplique. É por isso que a gente fala citostático, né? Termo estático, parada de crescimento. E aí essas substâncias são utilizadas, né? São pesquisadas aí, são muito, né? De certa forma, requeridas aí como um tratamento para o câncer. Desculpa, gente, me engasguei. Vamos ver outra ação aqui, gente, genética, que é a ação mutagênica. Desculpa, tá? A mutagênica, que na verdade são alterações do código genético em células germinativas. E aí, mutação não precisa nem dizer que vocês viram a genética, né? Como acontece esse processo de mutação. Existe a ação também carcinogênica, que aí já é o crescimento desordenado das células devido às alterações cromossômicas, né? Já é diferente aí, vocês veem que é como se fosse o contrário da ação citostática. E a gente já tem a teratogênese. Então, alguns agentes tóxicos têm a capacidade, né, de promover aí uma modificação no código genético do embrião, aí a pessoa nasce muitas das vezes, por exemplo, com malformação. Tá? Por isso que a gente botou aqui, ó. Letra D. Teratogênese, ação do agente tóxico no código genético do embrião. Tudo bem, gente? Aí tá tranquilo, né? Percebe? Quando vocês forem estudar, aqui eu tô dando exemplos mais um pouquinho específicos, tipo assim, eu estou falando de interferência na membrana, eu posso falar interferência com transporte de oxigênio, interferência no sistema genético, né, e estou dando alguns exemplos. Quando vocês forem estudar o capítulo, vocês vão ver que também ele vai falar de uma maneira mais abrangente, tá? Mas que também não está errado, quando a gente fala de mecanismos gerais. Ele vai até falar um pouquinho, igual o livro de farmacologia, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Ele vai falar, por exemplo, quando ele falar de mecanismos gerais, daquele entendimento que eu falei para vocês sobre o mecanismo molecular, né, bioquímico aí dos agentes tóxicos, lá no seu local, no seu sítio de ação, ele vai falar das interações aí deles com os receptores. Eu não coloquei aqui porque, de certa forma, a toxicodinâmica, ela estuda isso, né, essa interação do agente tóxico com o receptor. Tudo bem? Aí aqui no slide eu já quis colocar, mas eu vou passar o slide para vocês, eu quis colocar alguns exemplos mais específicos. Mas ao longo do texto ele vai citar também alguns exemplos. Tudo bem? Ele também vai falar da interferência nas funções de membranas excitáveis. Vocês vão ver que ele vai falar da exemplo, tem um exemplo que os alunos a gente fala bastante, acho que também o professor, quando ele vai falar de sistema nervoso autônomo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui no Brasil existe um peixe chamado baiacu. Vocês viram esse peixe? O baiacu, que é que ele tem como se fosse uma papa grandona aqui debaixo. Fica grandão. Viram? Viram ele no baiacu? É isso mesmo, é baiacu, não dele, chamado de baiacu. E normalmente ele é reconhecido, pois ele insufla, né? Ele tem aquele. Ele incha, insuflar e inchar, né? Quando ele está ameaçado. Então, você vai ver quando aquele negócio dele cresce aqui, né? Embaixo aqui da boca dele, que eu falo, quando ele está ameaçado. E aí, assim, que ele fica bem grandão. Eu falo bem próximo, assim, mas parece que também é no corpo dele, né?
ele adquire aí uma forma bem esférica, bem gordinha. Essa espécie, por exemplo, de peixe, gente, ela possui uma toxina, né, que é chamada de tetrodotoxina. E o que é a intoxicação, né? Se eu entro em contato com essa substância nesse peixe, né, o que me leva? Com certeza é uma intoxicação. A intoxicação ela tem como consequência uma fraqueza muscular. Então, tu vai sentir assim uma fraqueza muscular intensa, sabe? Como se estivesse muito, muito, muito fraco. E aí vai evoluindo para uma paralisia completa, né, da pessoa, até a pessoa morrer. O último momento da parada cardiorrespiratória. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse tipo de peixe, a gente tem que tomar muito cuidado. E, na verdade, eu não sei se é a China, o Japão, eles têm o preparo desse peixe, tem que tomar muito cuidado no preparo, porque fica lá nas glândulas dele. Então, imagina, se cair para a carne desse peixe, então a tetrodotoxina, ela pode cair, né, para a carne, né, porque é a parte comestível, né, que a gente chama do peixe. Se não souber fazer bem o preparo, pode vir levar à morte, tá? Por exemplo, esse tipo de comentário que eu fiz a respeito de mecanismo de ação tóxica, ele já é um outro tipo de interferência. A gente fala que isso está relacionado com a interferência nas funções de membranas excitáveis. Lembra lá do sistema nervoso autônomo? Onde vocês estudam, né? Sistema nervoso parasimpático, simpático, né? E somático. Receptores nicotínicos, que estão relacionados aí também com o movimento. Sim ou não? Acho que é o professor Alan, né, que dá essa parte aí para vocês. Tá, gente? Lembra lá quando o Alan falou de canais de bloqueio de liberação de acetilcolina? Né, lá nas terminações do axônio neuronal? Então, na verdade, isso está relacionado aí com a contração dos músculos esqueléticos. Acho que sim, né? Lembra lá da acetilcolina? Está relacionada aí com a informação nervosa das fibras musculares, liberação da acetilcolina. Então, a gente vê aí o exemplo da tetrodotoxina, né? Que aí, como eu falei para vocês, que ela é derivada lá, né, de algumas gônadas do peixe, do fígado. Então, nesse caso, a professora, como é que ela causa paralisia? Justamente porque ela bloqueia, tá, gente, os canais de sódio e a saída de potássio através das membranas. E aí, por isso que a pessoa, ela sente uma fraqueza muscular intensa. Então, percebe que a gente está entrando aí, né, em vários exemplos aí. Vamos ver se tem outro aqui que eu coloquei para vocês. Outros exemplos. Ó, acabei falando já da irritação direta dos tecidos, né? Falei de reação química direta sobre os tecidos, aí ácidos e bases. Mas também existem outras substâncias aqui, como cloro, né? Que pode causar efeitos cáusticos ou necrosantes, tá? Também esse tipo de substâncias pode causar efeitos tóxicos de pele, boca, nariz, olhos, garganta, trato respiratório. Agora, esse aqui me lembrei agora que aconteceu comigo sábado. Eu tenho um grande problema, apesar de muito tempo ter usado, mas acho que eu já até me tornei tolerante. Eu estava agora sábado fazendo uma escova no salão. Tava eu e mais duas amigas, né? Isso que ela é claro, tá, gente? Isso depende de pessoa para pessoa. Quando eu falo que eu tava 3 amigas, por quê? Não tô contando história, só história por contar, mas tinha uma moça fazendo selagem, né? Aí você sabe que quando entra aquela temperatura da selagem, ali existe um ácido, mas que se transforma em formaldeído. Então, contando um pouco de formol. Então, por exemplo, aquela fumaça começou a me irritar. Agora eu lembrei aqui falando para vocês, né, de pele, boca, nariz e olhos. Então, eu comecei a irritar a minha garganta. Eu sei que quando eu entro em contato com formol, não só a minha garganta, né? Então, eu tenho a minha boca, ela começa a ficar meio que seca e eu começo a tossir, né? E aí eu até me afastei. Então, quando eu me afastei um pouquinho lá da fumacinha, eu melhorei, por exemplo, mas a minha outra amiga uma não sentiu nada, estava lá de boa, e a outra começou a sentir falta de ar, né?
esse tipo de irritação que algumas substâncias químicas podem, seja ela direta ou indireta, né, de tecidos. Mas, no caso, pelo fato de a gente inalar, né, um pouco de formol, eu comecei a sentir uma irritação, que eu estou sentindo até agora, desde sábado, e a outra não, já estava sentindo falta de ar, tanto que teve até que sair do local, tá? Tudo bem, gente? Então, esses aqui são outros exemplos de mecanismos de ação tóxicos causados aí pelas substâncias químicas. Deixa eu ver outra aqui pra gente. Aqui eu também coloquei outros exemplos como interferências, deixa eu aumentar um pouquinho mais, sobre interferências com as funções gerais das células. Olha aí. A gente tem o que a gente chama de ação anestésica, exemplo, a interferência do transporte de O2 e nutrientes no sistema nervoso central, que pode dar essa ação anestésica. A interferência com a neurotransmissão, né, nível pré-sináptico, sináptico, pós-sináptico, acho que eu acabei falando para vocês a respeito do baiacu, né, daquele peixe lá que insufla. Aqui também acho que a gente pode, interferência nas funções de membranas excitáveis, a gente também pode falar um pouquinho sobre a toxina botulínica, né, gente? Vocês lembram lá do professor falando que ela é um micro-organismo, na verdade ela é uma substância produzida aí pelo micro-organismo que é o Clostridium botulinum, né? Eles complexam irreversivelmente com o axônio terminal colinérgico. E aí, o que eles causam? Né? Normalmente aquela parada, porque eles fazem um bloqueio da liberação também da acetilcolina. Então, de certa forma, lembra lá do botulismo? Ele resulta aí da ingestão de alimentos que são enlatados, né? Que estão contaminados com os micro-organismos, e aí eles vão se caracterizar aí pela paralisia a nível aí do parasimpático. E aí e a gente fala parasimpático e motor também, né? Aí vai ter uma que a gente chama de paralisia progressiva. Aí a pessoa começa a sentir boca seca, o que mais? Turvação da visão, tá, gente? Eu tô aqui raciocinando, lembrando. Ela fica com dificuldade de deglutir, ou seja, de engolir, tá? E aí, no final, o último momento é a paralisia respiratória, tá? Então, percebe que aí, nesse meio, a gente tem muitos exemplos. Deixa eu ver outros aqui que eu coloquei para vocês. Vou até repetir aqui, imitações diretas. A gente tem aqui as reações de hipersuscetibilidade, tá? Que a toxicologia também coloca, mas aí a gente está falando aqui das alergias químicas, da fotoalergia e da fotossensibilização, que também são estudadas pela toxicologia. Alergia química, aquela sensibilização e nova exposição, né? Aí o que a gente tem aí? Excreção de histamina. Lembra que eu falei para vocês de mim? E eu, no início, eu fiz muito alisamento no meu cabelo e eu não sentia nada. Mas hoje, uma simples selagem, eu fico com a minha garganta muito irritada. Tá entendendo? Então, lembra lá da alergia química, é uma sensibilização prévia, e quando tem uma nova exposição, aí tu vai ter o processo. A fotoalergia também, gente. Então, aqui a gente até coloquei como exemplo para vocês de reação do xenobiótico com a luz, aí forma um produto que será, né, o apteno, e muitas das vezes faz com que você tenha na pele alergias, né? Como diz assim, o pessoal começa a popocar a pele todinha. Tudo bem? E a gente também tem a fotossensibilização, o xenobiótico mais a luz, aí formam radicais altamente reativos que produzem lesões na pele, igual o que a gente chama de uma queimadura de sol. A fotossensibilização e a fotoalergia são estudos, né, que são muito realizados, principalmente para cosméticos também. Acho que eu comentei isso para vocês. Tá? Então, imagina que eu tenho um produto bom, aí promissor no mercado, mas que ele precisa, quanto do ponto de vista toxicológico, ele precisa ser estudado para ver se ele não vai causar fotoalergia ou se ele não vai causar fotossensibilização. Tá? E aí, gente, gostaram da aula de hoje? Tem outros exemplos aqui que eu não coloquei porque vai ser tema das nossas próximas aulas, tá?
Um outro exemplo que eu ia colocar, eu vou só comentar rápido. Eu falo que eu vou comentar e eu acabo dando aula sobre as coisas, né? Então, por isso que eu tenho que ser um pouco mais sucinta, e às vezes nem consigo. Um outro mecanismo geral que vocês vão ler, rapidamente, de uma forma resumida no material que eu vou dar para vocês, são as complexações com biomoléculas, né? A gente viu que essa complexação, ela pode se dar aí com componentes enzimáticos, sim ou não? Eu dei o exemplo para vocês também de inseticidas, lá na frente, que foi os agrotóxicos. Mas a gente tem complexações que podem acontecer com proteínas, sim ou não? Mas a gente tem um exemplo muito clássico de complexação com biomolécula, principalmente de substâncias ácidas, mas eu vou comentar porque eu acho que eu já comentei isso com vocês, de aflatoxinas, sim ou não? Aflatoxinas, eu até falei para vocês, são toxinas produzidas por fungos, né, que podem estar presentes em alguns dos nossos alimentos. Exemplo, dei para vocês. Dei exemplo do amendoim. Aquele amendoim que vocês vão lá, hoje é dia de vocês. Pronto, voltou tudo normal no posto. Eu estou contando uma história que meus alunos sempre me contavam, né? Que eles sempre falavam, professora, vamos ali para o posto tomar uma gelada. Hoje é dia. Principalmente quando eu dava aula dia de sexta-feira. Não sei se vocês já fizeram isso. Acho que não. Vocês são quietinhos. E aí, bora lá. Eu disse, não, eu não bebo. E aí, vocês muitas das vezes estão lá sentados, bebendo aquela cervejinha, aí passa aquele rapaz com um balde com amendoim, né, gente? E aí vocês começam, né, a consumir esse amendoim. Mas às vezes esse amendoim que vocês estão consumindo, dependendo, se não houve um controle de qualidade prévio desse alimento, alguma coisa desse tipo, você não sabe a procedência dele, ele pode conter a aflatoxina, né, que é uma toxina produzida aí pelos fungos, né, podem estar presentes aí no amendoim. Eles produzem essa substância justamente, assim, para poder sobreviver, uma questão de sobrevivência, a gente vai ver. E o fungo é chamado de Aspergillus flavus. Existem outras espécies também. Então, essa substância, por que eu estou falando dela? Porque ela é altamente hepatotóxica, tá, gente? Ela causa uma toxicidade ali a nível de fígado, tá? E essa hepatotoxicidade pode culminar com câncer. Então, um câncer no fígado. Tudo bem? Mas essa substância ela só é formada a partir do momento que a gente tem o contato, é absorvida e ela só vai ser ativa quando ela sofre o processo de biotransformação, tá? Então, essa toxina ela tem a capacidade de se complexar com o DNA, por exemplo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Não! Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, bora lá. Para a gente fechar, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer assim aquela pequena revisão do panorama geral de tudo que a gente viu. Agora, sim, gente, eu sei assim das dificuldades que vocês estão tendo, né? A questão do ânimo para estudar, sim ou não? Mas, assim, vocês não estão tendo acesso ainda à biblioteca, então é por isso que eu tiro foto para tentar facilitar o material. Procurem ler, tá? Procurem ler. Então, aqui a gente está indo aqui para o nosso terceiro capítulo. Vamos para o quarto, que eu já terminei aqui a aula e vou logo começar o quarto capítulo, que eu gosto de dar aula. Então, o que a gente viu aí ao longo dessa parte da toxicologia? Desde o momento que vocês estão mostrando a parte introdutória, de principais conceitos, histórias da toxicologia, né? E a gente entrou nas fases de intoxicação, fase 1, 2, 3 e 4, que a gente viu que é 1 é o contato, a 2 é a cinética, toxicocinética, a 3 é a toxicodinâmica. Professora, a gente vai ver a fase 4, que é a clínica. A clínica a gente vê conforme os assuntos, tá, gente? Porque a fase de intoxicação clínica, ela é uma área médica. Então, o que cabe a nós farmacêuticos? Conhecer só alguns efeitos, né, clínicos. Olha, determinadas substâncias, quando você tem contato, você vai ter esse efeito clínico, né? Você percebe que a clínica é uma área bem médica. Então, conforme a gente vai dando os assuntos, a gente vai acabar comentando alguns sinais e sintomas, né, de cada substância. Tudo bem?
Então, o que a gente viu? Um panorama geral. Conceituamos o que era a toxicodinâmica, vimos que ela estuda o mecanismo de ação dos tóxicos, né? E aí é exercida pelas substâncias químicas nesse contato com o sistema biológico, tá? E a gente viu que essa questão toxicodinâmica, ela é bioquímica, é molecular, aquilo que a gente vê a ligação toxicante e receptor. Esse receptor, quem é esse receptor, gente? A nível de mecanismos gerais, até na farmacologia vocês viram. A gente pode ver que o agente tóxico ele pode interagir, né, com o receptor propriamente dito. Normalmente os receptores eles podem ser enzimas, eles podem ser proteínas, tá? A gente viu que alguns exemplos que podem interferir ali nas funções da membrana, na excitação da membrana, e essa interação pode interferir numa fosforilação, uma inibição de fosforilação, por exemplo, pode interferir no DNA, fazendo com que a célula possa ter uma mutação ou então uma parada, né, no crescimento, tá? Ou fazer com que a célula cresça, porque a gente está falando de interferências no nível genético. A gente viu alguns exemplos, tá, a respeito disso. Mas também a gente falou de interferências quanto à irritação, né, cutânea também. Então, esse foi um dos mecanismos gerais onde os nossos agentes tóxicos podem estar causando, né, aí os seus efeitos que a gente chama de efeitos deletérios. Mas é claro, comentei com vocês, que tudo isso se dá através do que a gente chama de seletividade de ação. Aí entra a matéria da professora Amanda, e só vai acontecer a partir do momento que a minha substância ela tiver uma interação química, né, com o meu receptor. Mas é claro que também a professora Amanda comentou com vocês que isso vai depender das propriedades físico-químicas, né, dessas substâncias. Tudo bem? Tá, gente? E assim, é legal, leiam, é um capítulo bem pequeno, ele vai dar vários exemplos, assim, bem bacanas. Eu citei alguns aqui para vocês, tá? Bem, aqui eu tô vendo no chat que eu perguntei se tinha alguma pergunta, e aí o pessoal disse que não tem nenhuma pergunta para fazer. Alguma dúvida? Eu vou colocar, eu vou ajeitar os slides e eu vou colocar, tá, gente? Da toxicodinâmica. Vocês estão vendo que ele é bem pequenininho. É porque essa aula que vocês estão vendo aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, essa aula, sabe como é que eu chamava ela antigamente? Eu chamava ela de Introdução à Toxicologia. Sabe quantos slides ela tem? 145, gente. Era muito. Então, não tinha condições. Eu tinha que passar um semestre todo falando. Só dessa aula. Então, por isso que eu recortei, tirei as coisas que são... Eu fui mais objetivo. Tá? Então, não se espantem se eu colocar lá, vou colocar no portal. Aí vocês vão ver que esse slide de toxicodinâmica, ele é bem pequenininho. Ele tem aí, no máximo 6 slides. O que eu mais falo do que tem slide. Tudo bem, gente? Olha, eu pensei que eu fosse 9h30, né? Mas não são, já são 9h40. Daqui a pouco começa a nossa aula de controle de qualidade. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui a nossa aula. E daqui a pouco a gente entra aí eu vou passar para a Nayara o link de controle de qualidade. Tudo bem? Um abraço para vocês. Beijos.